Pois sei que ele vai instruir os filhos dele e a casa dele depois dele, que eles vão prestar atenção no caminho do salvação, para fazerem justiça e julgamento. Agora aqui, né, é aquilo que eu falei da justiça, que é aquele processo, né, de buscar o Salvador de coração e colocar ele na sua vida diária, né, aquelas culpinhas, aquelas coisas que te incomodam, aquelas coisas que deixam felizes, né, conversar com ele como, né, para quem já teve um parceiro ou parceira de vida, né? Como se você com ele mesmo, né? E pedindo orientação, né? Se acontece alguma coisa legal, faz uma oração, poxa, obrigado, Salvador, salvação, né? E se você sente alguma culpa no coração, Salvador, salvação, me ajuda nisso aqui, porque meu coração tá pesado e me mostra o que eu tenho que fazer, e eu quero, sabe, eu quero desenvolver um relacionamento contigo. E julgamento. Agora, isso aqui, de vez em quando eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. No sistema na cultura brasileira, a gente fala, ah, não pode julgar os outros. Não, você tem que julgar os outros. Você tem que saber o que é o certo e do errado. Ó, essa pessoa fez isso, fez certo, essa pessoa fez isso errado. Agora, mas você também tem que se julgar, no sentido, eu tenho que chegar lá e apontar o dedo e falar assim, isso aí é errado. Aí você tem que consultar o Salvador Salvação, né? Se realmente você deveria fazer isso. Aí você bota em oração, ó, Salvador Salvação. Fulano tá fazendo aquilo, eu vou lá e. O que que eu faço? Eu falo, fico quieto. E depois da oração, de que você busca ele, você vai ter no seu coração o que você tem que fazer. Então você, eu tenho que falar isso pra ele, pá. Todo caso é um caso, né? Você pode pegar, por exemplo, uma das coisas que na Bíblia tá, que acontece nessa questão de julgamento, né? Lá no Novo Testamento, Paulo estava falando de um homem, de uma situação toda que estava acontecendo naquela convocação de pessoas ali, né? Que ele falou assim, olha, esse cara tá fazendo isso tá, né? Dá a se entender que tava desmoralizando a coisa toda, né? Então ele falou assim, ó, tem que, né? Então, assim, mas cada caso é um caso, né? Se alguém que você tem mais intimidade é de uma forma, mas aí às vezes você tem intimidade com a pessoa, só que aquilo não seria recebido de uma forma que te ajudaria ela ou você diante do Salvador Salvação. Então cada caso é um caso. Por isso que eu falo, né? Não é a coisa toda, ela não é preto e branco. A coisa toda ela é abaixa sua cabeça e faz oração. Essa é a coisa toda. Ah, porque sempre que isso não, não. Baixa sua cabeça e faz oração. Tanto por conta do erro do próximo, às vezes você acha que, às vezes você acha que a pessoa tá errada, mas você que tá errado. Isso acontece, né? Porque nós temos essa noção de, cada um é justo aos próprios olhos, né? Ao próprio ver, não, isso aqui foi justificado que eu fiz por conta de X. Mas o juiz é o Salvador, salvação. Então tem que ser algo que é justo ao ver dele. Quando nós chegarmos no 7º livro da Bíblia, que é Juízes, daqui a alguns meses, é, lá vai estar, cada um fazia o que era correto aos seus olhos. E lá também a gente vai ver que a sociedade, ela vai água abaixo. É uma coisa pior que a outra. É basicamente o Brasil 4.000 anos atrás. Os 3.500. Mas então, sabe, você tem que julgar as situações. Como você responde a esse julgamento que você fez, você coloca em oração. E até mesmo o próprio julgamento, né? Pô, será que eu tô errado? Né? Isso é uma coisa que eu questionei muito, né? Porque tem essas palavras que eu faço aqui, né? Eu colocava em oração, meu, será que eu tô maluco? Né? Mas aí muita coisa começou a se encaixar e eu falei assim, não, isso aqui é coincidência demais para ser apenas coincidência. Né? Então, assim, você tem que julgar as coisas. Esse é o seu papel. Você tem que julgar os seus pais, como é a vida deles, como que eles agiram, porque na palavra, lá no Antigo Testamento, né, quando a maioria lá morreu no deserto, né?
E eles morreram no deserto, não é porque eles não sabiam o caminho, era porque eles iam vagar no deserto 40 anos até que todo mundo morresse. Inclusive, isso está falado lá, a gente vai chegar lá. Mas, e depois daquilo, o Antigo Testamento inteiro, nós vamos ver a seguinte frase. E você mesmo, se você pegar até nas traduções convencionais, vai estar assim, né? Que não faça como seus pais fizeram, que eles deram as costas. Eu tirei eles do Egito, eles deram as costas para mim, né? Foram adorar outros salvadores, né? Então né, faça julgamento, faça oração sobre o julgamento, faça oração sobre como você tem que agir. E depois de um tempo você vai sacando como é que é a coisa toda, porque seu coração vai amolecendo, né? A pelinha, né, que eu comentei do coração, que é a circuncisão do coração, aquilo lá vai amolecendo e você vai sacando, já vira algo natural. Ah, isso tem que agir dessa forma, dessa forma. Depois que a pelinha é solta, você já age com naturalidade. Mas no começo, aconteceu alguma coisa, nossa, colocar em oração, tudo que você puder, você coloca. Deus é onipotente, ele consegue escutar todo mundo. E uma coisa importante de eu dizer do Salvador, salvação também, o que ele quer é um relacionamento com você. É isso que ele quer. Ele quer te salvar, ele quer um relacionamento com você. Ele quer estar no seu coração. Ele estende a mão, né? Que a tradução da palavra Cristo eu traduzo como mão. Estende a mão, você pega a mão, né? E ele quer ter um relacionamento com você. Você pegar uma coisinha que para você seria bobo você conversar com ele a respeito, pega e fala com ele. Você vai se surpreender. Te prometo. É muito legal. Então, faça julgamento entre as coisas. Agora, como você responde diante do julgamento que você fez é outra história, né? Para que o salvação faça chegar sobre o Pai de multidões o que ele falou sobre ele. Então, salvação disse: porque o clamor de queimando e submersão é grande, e porque o erro delas é muito estimado. Aqui é também outra palavrinha interessante. Nas traduções convencionais, deixa eu ver aqui pra gente. Nas traduções convencionais, nós vamos ter agravou. Porque o erro delas, né, que eu traduzo a palavra pecado para a palavra erro, que eu também expliquei em episódio anterior, né, que pecado dá-se a entender que há algo errado diante do Salvador, e não necessariamente diante das pessoas. É uma coisa que fica meio que implícita. Ah, isso aqui é pecado, né? Tipo, é uma coisa aí que ninguém entende, que... Não, erro é erro, né? E tem coisa que a gente fala que é pecado que não é, né? Você pode não gostar, mas não é pecado. Por exemplo, você comeu lá, sobrou comida, não pode jogar comida fora porque é pecado. Não, não tem nada a ver isso. Talvez você não queira que o seu filho jogue a comida fora, mas aquilo não é pecado. E não é nem errado, né? Muito pelo contrário. O que é errado é você exagerar e comer demais. Então você pode até não gostar, mas não coloca o nome do Salvador nisso. E tem muito vício desses pequenos de linguagem que a gente fala, ai, tal coisa é pecado. Não é. Você pode não gostar, você pode ter os seus motivos para não gostar, mas isso não tem nada a ver com o Salvador salvação. Porque o erro delas é muito estimado. Tá, e estimado. Essa palavra estimado aqui, ela vai estar lá como agravado. Mas ela também é usada em outros lugares como a palavra honrar. Por exemplo, essa é a palavrinha que lá nos 10 mandamentos está escrito honrar pai e mãe. É essa aqui. Então fica estranho, porque o erro delas é muito agravar, então agravar pai e mãe ficou estranho. E o que acontece? Tem uma palavra no grego que ela é bem parecida com estimado no português. Então, quando eu analisei, foi essa questão toda. E, inclusive os 10 mandamentos, né? Lá, honrar pai e mãe. Não vejo dessa forma. É muito mais estimar no sentido de avaliar. Até porque o Salvador Salvação fala, né? Não faça como seus pais fizeram, né? Que eu ajudei eles lá no Egito, tirei eles de tudo e eles deram as costas para mim. Então é interessante, sabe? A coisa toda ela não bate. E até porque ele mesmo
não reconhece a nível de carne, ele reconhece a inspiração das pessoas, né? Ele vê o coração. Então é estranho ele falar para você honrar, tipo, incondicionalmente pai e mãe, sendo que é algo que ele não, né? Que ele julga o coração. Então fica uma coisa. Então, esse estimado é muito mais provável que seja no sentido de avaliar, né? O estimar, né? Porque estimação é algo de. Numa questão de avaliar. E eu sei que essa palavra no português ela é muito. Muito. Eu não consegui achar uma palavra melhor aqui. Por muito tempo eu traduzi como avaliar, mas dá para sentir que em certos lugares ela é usada como pesar, né? Então, muito tempo eu usei ela como pesar, porque o erro delas é muito pesado, mas também não se encaixava, porque é a mesma palavra que é usado lá, e, enfim. O meio termo que eu achei dessa palavra foi estimado, mas é importante considerar isso tudo, né? E na questão de pai e mãe também é importante dizer que o próprio Cristo falou, né? Quem não deixar o pai e a mãe e me seguir não é digno de mim. Então, assim, muito cuidado nessa questão do primeiro mandamento ser honrar pai e mãe. E aquilo que eu falei antes, faz julgamento da situação, mas faz oração. Não vai, não, pá, porque falaram que é para estimar e meu pai foi chato comigo porque ele pisou no meu pé esses dias e agora eu vou abandonar ele porque lá tá escrito abandonar pai e mãe, né? Não, você faz oração, né? Faz oração, porque talvez até seja, vamos dizer que seja. Mas será que é a hora, né? Então tem esse quesito também. Talvez sim, talvez você tenha que sair da sua casa e tal. Mas será que a hora é agora? Provavelmente não. Então você coloca em oração, né? Muita, para saber o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer e como você tem que fazer. Por mais que você saiba, não, eu tenho que sair daqui porque esse lugar tá. Coloque em oração, porque como você tem que sair, para onde você tem que sair, e então, sabe, é colocar em oração. Até mesmo essa tradução que eu faço, porque eu coloco muita coisa aqui que é polêmica, né? Então você coloca em oração, que nem para você ser enganado por mim, nem para você ser enganado por qualquer outra pessoa que fala o contrário do que o que eu falo. Porque se você buscar de coração e fizer a oração, né, você vai ter o Salvador salvação. Ok? É, essa ficou legal. Ok, mas tudo você coloca em oração. Até coisa pequena. Eu comentei agora há pouco. Vamos lá, vamos continuar. Agora vou descer e ver sobre o clamor dela que chegou a mim. E se fizeram para serem exterminados. E se não, vou saber. Aqui também é outra coisa. Agora vou descer e ver sobre o clamor dela que chegou a mim. Isso aqui é interessante, porque ele sabe tudo porque ele precisa descer e ver, né? Então aqui o que dá, assim, a forma que eu imagino aqui é que, por exemplo, ele estava no coração de um dos informantes ali, né? E ele precisou testemunhar para aquele informante, né? Lembrando que nem todos que... Inclusive a gente viu com o pai multidões, pagou ele pagou um dos reis lá, que teve o pão e vinho e a coisa toda, então não eram apenas os judeus que tinham homens próximos ao Salvador Salvação. A gente viu mesmo o próprio Enoque lá atrás, né? Então muito cuidado. Tem muitas pessoas de outros povos que a gente vai ver que são, né? Isso aí eu vou deixar mais pra frente para entrar mais a fundo disso aí. Então, e outra coisa, lembrando que Ló, aqui, que é o embrulhado, que eu traduzo aqui como embrulhado, o sobrinho do Abraão, pai de multidões, ele está em uma dessas cidades. Então, muito provavelmente, o clamor veio do Ló, porque a gente vai ver isso mais adiante, bem mais adiante no livro, que o que ele escuta mesmo aqueles que têm o coração virado para ele, porque quem dá as costas para ele, ele dá as costas para a galera. Tá? Aquela história de Deus ama todo mundo, isso aí também é religiosidade que não existe. Não biblicamente.
Ele ama os que têm o coração virado para ele e buscam ele de coração. Ai, Deus ama todo mundo. Não, 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 amigão. Não é isso aí, não. Ah, a gente vai ver vários exemplos aqui, né? Disso. Então, esse negócio, ai, Deus ama todo. Amigão, ele te ama se você buscar ele de coração, senão nem considera. Quantidade das pessoas que vai. Não, assim, quantidade das pessoas que vai parar no mundo lá de baixo, né? Você fala assim, ué, mas. Então, essa noção religiosa que inventaram aí, amigão, não é real, não é bíblica. É simplesmente algo que falaram para confortar e a coisa pegou. Aquilo, novamente, é polêmico. Tudo que for polêmico, você faz oração e fala assim, meu, Johnny faz sentido, né? Uma coisa que você vai ver de ponta a ponta é isso. É o Salvador, salvação irado com gente simplesmente mandando praga, matando a galera toda. E tem gente que vai pro inferno para todos os tempos. Então não, não tem cabimento esse discurso de que Deus ama todos. Não. Se você buscar ele de coração, ele vai te amar. Inclusive, ele vai fazer uma casinha dentro do seu coração para ele morar com você. Então, isso é de ponta a ponta no bom livro, né? Senão não seria salvação, né? Seria estamos todos salvos. Agora vou descer e ver sobre o clamor dela que chegou a mim. E se fizeram para serem exterminados, e se não, vou saber. Então os homens viraram de lá e foram até queimando. E o pai de multidões continuou em pé diante do salvação. Então o pai de multidões se aproximou e disse: então, aqui, vai destruir o justo com o culpado? Aqui também é interessante. Decidir vai destruir o justo com o culpado. Porque é muito dito na nossa sociedade, né? Ah, o culpado escapa. Não, o culpado escapa por esse tempo. É importante lembrar também que essa terra ela é passageira, né? E da mesma forma que o nosso corpo vai ser desfeito, né? Que eu falo que pense no nosso corpo não apenas como nossa casa, mas também como terra, né? Essa aqui é a sua terra, essa aqui é a sua casa, né? Da mesma forma que esse corpo vai passar, isso aqui vai passar, né? Inclusive, passa rápido demais, né? Eu que já tenho a idade que tenho, já notei que a coisa toda é muito rápida, tá? E, e lá para frente é eterno, né? E o culpado que se dá bem hoje, ele é por conta dos antepassados dele, que tiveram uma vista próxima ao Salvador, então ele sempre repaga aquilo que é feito, né? Então, nessa vida, eles estão sendo prestigiados por conta da honra que os pais deles tiveram diante do Salvador. Mas isso é para esse mundo. Isso aí não se aplica para a próxima vida. A próxima vida, que a única coisa que importa é a intimidade que você tem diante do Salvador aqui. O quanto você busca ele e a presença dele dentro do seu coração, né? Então é isso. Ah, eu. Não, é. E aqui justo é naquele sentido que eu falei. O justo é o que busca o Salvador salvação. Naquele sentido, aquela coisa, tudo lá, né? Se você não faz aquilo, você está automaticamente culpado, porque você não está confessando sua culpa diante dele. Então não é o justo do ponto de vista que você tem, ah, aquele ali é um homem justo, não, nem sempre, né? Porque isso aqui é justo e culpado do ponto de vista do salvação. Então, é a diferença entre a pessoa que tem aquele relacionamento, aquela coisa, né? Faz a oração ali, busca colocar ele no cantinho aqui, e a pessoa que simplesmente carrega aquelas culpas do dia a dia para tudo que faz e onde vai, e o coração não está circuncisado, né? Que a gente falou disso no último episódio. Então, vale ser justo com o culpado é nesse contexto. Não é o seu contexto de justo e de culpa. É o contexto de justo e de culpa da Bíblia.
Talvez existam 50 justos dentro da cidade. Ainda assim vai destruir a cidade e não suportar o lugar pelos 50 justos que estão dentro? Travessura sua fazer essa fala de matar o justo com o culpado. Novamente, né? E da mesma forma que nós vimos alguns capítulos atrás, que o Salvador Salvação estava esperando completar a culpa de um povo antes dele ser destruído, ele também está esperando completar a justiça do justo, né? Até porque muito da justiça do justo acontece por ver o culpado se dando mal. Então o culpado se dá mal, o justo vai lá e fala assim: nossa, de fato o Salvador Salvação fez aquilo, né? Vou melhorar. Então acaba usando o culpado como exemplo. O culpado é é meio pesado falar isso, mas é o idiota útil para o justo, porque você vê aquilo e você fala assim, não, aquilo eu não quero para mim. Então ele é, é um idiota útil, né? A idiotice dele causa uma utilidade na sua vida se você busca com salvação, senão você nem vai, né? Então é isso. Aí aqui a gente, no Novo Testamento, aqui é o joio e o trigo, né? O contexto do joio e do trigo aqui. Né? Então é por isso. Tudo tem que se completar. A contagem dos culpados e a contagem do justo. E não é que demora, é porque uma coisa tem que ver a outra acontecendo, o culpado tem que fazer coisa ruim com o justo reconhecer o erro do culpado. E pá. Tem toda uma dança aí que acontece né? E isso tudo passa muito rápido, porque o nosso tempo de vida é muito curto dessa vida. Então aqui a gente usa esse tempo para fazer uma casinha, né, para ele construir um outro corpo para a gente, para a vida eterna. É esse o conceito. Então, ai, o Salvador Salvação demora. Não, a coisa toda demora do nosso ponto de vista, porque nós estamos julgando o Salvador Salvação. Travessura fazer essa fala de matar o justo com o culpado, para que o justo seja como o culpado. Travessura sua. O que dá sentença a toda a terra não faria julgamento. Aqui é interessante, porque a partir do momento que você olha para a terra nesse sentido de corpo, né, o que dá sentença a toda a terra não faria julgamento, que você consegue dar uma sambada poética legal quando você lembra que o homem também é terra. Né, o que dá sentença a toda a terra não faria julgamento. Então aqui é um duplo sentido também, que é toda a terra e toda terra. Então foi uma coisa legal. Então Salvação disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade, vou suportar o lugar todo por conta deles. Então o pai de multidões respondeu e disse: veja agora, peço querendo falar ao dono, sendo eu pó e cinzas. Talvez faltem 5 dos 50 justos. Você vai destruir a cidade toda por 5? Então ele diz: não vou destruir se 45 eu encontrar lá. E continuou falando mais para ele. Disse: talvez sejam encontrados 40 lá. Então ele disse: não farei por conta de 40. E ele disse, o pai de multidões: peço que não fique esquentado, dono, e vou falar. Talvez sejam encontrados 30 lá. E ele disse: não vou fazer se eu encontrar 30 lá. E ele disse, o pai de multidões: veja agora, querendo falar ao dono, talvez sejam encontrados 20 lá. E ele diz: não vou destruir por conta de 20. E ele disse: peço que o dono não se esquente. Vou falar mais essa vez. Talvez sejam encontrados 10 lá. Então ele disse: não vou destruir por conta de 10. O Salvação se foi assim que finalizou a fala com o pai de multidões. E o pai de multidões retornou ao lugar dele. Dois informantes chegaram a queimando no anoitecer. O embrulhado ficava no portão de queimando. E vendo, o embrulhado levantou-se para encontrar eles. Ele curvou-se, nariz na terra. Que interessante, porque
o próprio Cristo fala, né, que os que são do Salvador Salvação reconhecem, né, tem certo, é, tem inclusive a alegria dos dons de reconhecer a inspiração das pessoas, né, tem esse conceito também. Mas aqui é interessante que o embrulhado, que é o nome para o Ló, ficava no portão, né, e o Cristo fala, eu sou a porta, eu sou o portão, eu sou a abertura, de queimando. E vendo, o embrulhado levantou-se para encontrar eles. Ele curvou-se nariz na terra. Tá. Então ele disse: Veja, peço, meus donos, peço que desviem para a casa do seu servo, e passem a noite e lavem seus pés, e então levantem cedo e vão nos seus caminhos. Agora que interessante, porque lembra que tem aquele contexto de o Salvador salvação entra na a casa do homem, na verdade é o corpo e o Salvador salvação entra aqui. Então passem a noite, lavem os pés, tem esse elemento também. E então levantem cedo e vão nos seus caminhos. Então eles disseram: Não, mas vamos passar a noite nas ruas. Então ele pressionou eles muito. E eles se desviaram a ele e entraram na casa dele. A mesma coisa acontece. Se você insistir, não, Salvador, salvação, vem no meu coração, pai, eu quero você ali. Né, o rapaz lá do YouTube falou, né, que não, se eu insistir, pá, se você insistir, tentar fazer, não, eu quero, porque pá, você vai começar, a coisa toda vai, né? Ele então fez banquete para eles. Olha que interessante. Aqui é uma das coisas mais importantes que eu posso falar para vocês. Então ele fez banquete para eles. Ele assou pão doce sem fermento. Aqui vai, se eu não me engano, vai estar pães asmos, que é um pão sem fermento. Só que nem eu não sabia o que significava essa palavra. Então eu quis deixar ela já definida, que é algo sem fermento e algo doce, né? Porque se eu não me, isso é uma pesquisa que eu fiz por fora. Naquela época, quando o pão não tinha fermento, ele era doce. Então eu achei isso interessante por causa da simbologia que eu vou dar para vocês em seguida. Tá. Ele então fez banquete para eles. Ele assou um pão doce sem fermento e comeram. A gente vai ver que os sacrifícios que, que o Salvador Salvação aceita lá no Novo Testamento, muitos deles são levados com pão. E o pão é a palavra. E é por isso que eu falo, sempre que acontecer alguma coisa de bom ou ruim, oferece um capítulo para o Salvador Salvação. Pega, mas começa do começo, que nem eu tô fazendo aqui com vocês, lá no comecinho. Ah, Salvador Salvação, por favor, me ajuda nisso. Aí você copia um capítulo lá, né? Aquilo ali é o pão doce, aquilo é o pão da sua comida, porque o próprio Cristo fala, eu sou o pão, né? E aquilo é doce, né? E você vai sentir no seu coração aquela coisa toda. Você vai estar copiando ali, às vezes vai começar a descer lágrima, assim, você vai. E não de tristeza, de alegria, né? Da alegria da inspiração pura estar no seu coração. Simplesmente você não vai nem entender na hora, vai começar. Aí você vai começar a orar, vai ser uma coisa. Vai ser um momento especial. Então, um dos presentes que ele aceita, que se você falar assim, poxa, Salvador, salvação, né? É isso. Você copia lá, pá, um capítulo, alguma coisa assim. Eu sei porque eu passei por isso. Eu não tô falando para vocês fazer uma coisa que eu não fiz, né? Eu tenho uma caixa de 20 quilos de papel aqui, sulfite, né, da primeira tradução que eu fui fazendo. Então, isso é uma coisa que funciona, né? Você passa a conhecer, né? Se eu tô te falando, se eu tô falando algo incorreto para você, quando você estiver copiando ali, você vai sentir, pô, mas isso aqui tá estranho. Pá, foi assim que eu comecei. É assim que eu comecei a caminhada. E vocês vão ver que o pão é o Cristo é o pão. Ele mesmo fala, ó, esse é o pão, eu quebro para vocês, né? Então, comam a palavra, né? Pega ali, pá, pá, pá. Ah, deixa num cantinho, papel sulfite, quer dizer, eu tenho 15 minutinhos, vou copiar mais um pouco. Você vai se surpreender. É. Então, e aqui, ó, eles entraram na casa dele e aí ele assou o pão, né? A palavra, entrou na casa, comeu a palavra,
foi doce, né? Então, você vê que isso aqui. E eu vou. Em Levítico, vocês vão cansar de ouvir isso. Eu falando sobre isso. Coma pão ali. Salvador, salvação, vou copiar um capítulo. Pô, entra no meu coração aí, vamos trocar uma ideia. Pode. Antes deles deitarem-se, então, os homens da cidade cercaram a casa, homens de queimando, jovens e velhos, povo de todo canto. Agora, olha que interessante, que também nós fazemos outra conexão à luz, né? O próprio Cristo lá, se eu não me engano, em Salmos tem um versículo que fala, né? Estava cercado e tudo, né? E a mesma coisa aconteceu ali em Cristo, né? E lembrando que a cruz é um símbolo de é julgamento, né? Então, o fato do nome da cidade aqui ser queimando também faz esse ligamento, porque a cruz é como se fosse a queima. Eu vou conectar isso muito quando a gente chegar em Levítico, né? Que tem coisa que é queimada e tem coisa que você só queima o suficiente para fazer fumaça, que são muito diferentes. Aqui é no sentido de queimando mesmo, de o fogo todo. E então aqui, ó, homens cercam queimando, né, que é a cruz, jovens, velhos e povos de todo canto. Depois deles terem comido pão doce, sem fermento e dentro da casa. Então aqui, por exemplo, você tem a Santa Ceia, né, que é aquela última lá que você chama de Santa Ceia, que a maioria chama de Santa Ceia, né, que eles comem o pão. Aí depois, né, cercaram a casa, homens de queimando, né, da cruz, jovens, velhos e povos de todo canto, né, que é a multidão que foi lá e pegar, né. Então aqui nós temos outra conexão também que tem a ver com aquele trecho que está bem descrito em João. Eles chamaram o embrulhado e disseram para ele: Cadê os homens que entraram a você nessa noite? Tire eles, para conhecermos eles. Aqui é aquele conhecermos que eu falei para vocês, né, né, de entrar, né, por exemplo, quando alguém conheceu a mulher dele, era, né, de uma forma íntima, né? Então, aqui em muitas, vamos ver como está nas outras traduções, no português. Ó, em um tá conheçamos e no outro tá tenhamos relações. Mas isso é importante dizer que conheçamos aqui é o mesmo conheçamos de quando a gente estava falando das mulheres, que depois elas engravidaram. Então é esse sentido de conhecer. É por isso que eu deixei né, ali. Então o embrulhado saiu a eles na porta e fechou a porta atrás dele e disse. Novamente aqui nós temos aquele contexto, né, do... E é por isso que eu acho que o embrulhado, que é o Ló, ele tinha a presença, né? Porque você vê que ele faz certos episódios aqui que são fazem alusão à cruz e a coisa toda. E daí teve lá que alguém clamou ao Salvador salvação e ele ouviu. E como o Ló, a gente sabe que ele foi o único homem salvo daquela cidade toda, até porque a esposa dele virou um negócio de sal, né? Muito provavelmente o clamor foi do Ló, né? Agora, isso é extra-bíblico, né? Isso não é explícito, isso é algo que eu deduzo por conta da análise da situação toda, né? Muito provavelmente ele estava inconformado com a coisa toda e já fazia oração e tinha uma coisa, até porque ele reconheceu esses homens e, e as pessoas que não reconhecem o, ou que estão muito distantes da intimidade com o Salvador, elas teriam passado abatido. Eu vejo isso muito no dia a dia. Às vezes a pessoa chega e puxa papo assim comigo e eu falo assim, não, esse aí tem algo, esse busca. Eu acabo não falando nada, mas você começa a sentir um no outro, você sente, tipo, meu, tem alguma coisa diferente, ali tem algo. E de fato tem, né? Então eu acho isso, que aquele clamor veio do embrulhado, que se chama Ló, que é sobrinho do pai de multidões. Até porque aqui ele faz o papel no Novo Testamento, né? O Cristo fecha a porta atrás dele. Quando a gente falou de Noé, Noé fez esse parte, Noé é o alívio, né? Que eu falei, é o alívio. Ele entrou na arca e fechou a porta atrás dele.
né? Então, ao meu ver, é muita coincidência para não ter sido o próprio embrulhado que clamou, e daí o Salvador Salvação veio, né, ver.